satisfação muito grande de estar recebendo aqui esse médico pediatra competentíssimo, nosso amigo. Eu fiquei feliz que muitas pessoas pararam para cumprimentar, não já conhecem. E ele vai falar, lógico, né, muito melhor do que eu, sobre o autismo, o bicho está pegando, né? Muitas pessoas com esse transtorno, mas ele vai bater um papo com vocês, palestra, bate-papo de 50 minutos, e com certeza a gente vai sair daqui com mais conhecimento para a gente poder ajudar as pessoas que precisam, que estejam passando por isso, ou parentes, né, amigos. E às vezes até a gente tem um grau e não sabe. Doutor Antônio Aguiar, meu amigo e camarada, vai explicar tudo para vocês. Eu não poderia deixar de falar que ninguém é perfeito. Ele é Botafogo. Pelo amor dos meus filhinhos, né? O que eu posso fazer? Em primeiro lugar, agradecer o Paul pelo convite, e ao mesmo tempo que eu agradeço o Paul, eu tenho que parabenizar o Paul e toda a equipe do Projeto Sol, esse projeto importantíssimo para a saúde, da saúde física, para a saúde mental da população de Juiz de Fora e da região, porque eu sei que muitas pessoas de fora, de Juiz de Fora, quando podem, vêm até aqui para participar do Projeto Sol. E a gente tem carência disso, né? Tem carência, a sociedade, nós estamos vivendo muito essa carência do contato humano, né? Da convivência humana. E aí, todos os problemas, todas as dificuldades que vão surgindo na nossa vida, nós vamos cada vez mais ficando distante desse conhecimento, das soluções, das nossas trocas de experiência. Para falar um pouquinho para vocês na minha vida, né? Eu sou um médico pediatra, fiz 40 anos de formado no final do ano passado. Não parece não, né? Mas é que eu comecei muito precoce, com 15 anos a medicina, viu? Já sou pediatra avô, né? Se vocês querem saber, eu sou médico de filhos meus, né? E ao longo da minha vida, eu comentava aqui com alguns amigos, eu não vou citar pessoalmente, mas assim, estou também maravilhado de encontrar aqui pessoas amigas, pessoas que estão na luta também para a questão do autismo, que quando eu comecei a minha vida, a preocupação nossa profissional era com desnutrição. A gente ficava preocupado de pesar, medir criança, ver se a criança não estava desnutrida. Aí vieram os programas sociais, as melhorias da maioria da população, e a desnutrição ela foi perdendo aquele espaço que a gente fiz parte da minha vida profissional no início. Posteriormente, nós tivemos o quê? Mortalidade por doenças infecciosas. Então vieram os programas para atendimento à asma, às infecções respiratórias agudas, um número de vacinas importante que mudou muito o tamanho e a condução e o caminho da mortalidade infantil, não só de crianças, mas nós também adultos, né? Nós também da terceira idade, porque eu também faço parte desse grupo, né? Do grupo da terceira idade, da melhor idade, vamos dizer assim. Depois vieram os grupos de mortalidade neonatal. Eu participei de todos esses segmentos, eu chefiei serviço aqui de desnutrição, participei de implantação de vacina, fiz em 1998 um projeto que deu origem a um CTI que hoje está lá no João Penido. A gente fez um projeto na unidade materna infantil. Foi o primeiro CTI infantil para crianças aqui. Montei também o do Hospital Albert Sabin, fui fundador daquele hospital. E hoje o que nós estamos vendo, né, nessa sequência do atendimento da criança é o surgimento de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. E as crianças que estão dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, na sua grande maioria, estão aqui, dentro do
autismo. E é impressionante, gente. Eu hoje, de cada 10 pacientes que vão até meu consultório, seguramente em torno de 7 crianças a 8 crianças estão dentro deste grupo. Estão dentro desse grupo aqui do autismo. Ou então a síndrome de Down. Nós trabalhamos muito também com algumas doenças chamadas raras, né, no início da vida. E boa parte dessas pessoas, elas acabam desembocando nessas crianças, nesses quadros de atraso no neurodesenvolvimento. Então, o que a gente vai trazer para vocês? Eu tive que mudar muito a minha prática profissional, eu tive que me empenhar muito, estudar muito, entrar para dentro desse campo, que é um outro mundo, é uma outra realidade, chega a ser uma coisa assim desafiadora para nós profissionais, tentar entender essas crianças, tentar entender essas pessoas. Muitos adultos hoje estão tendo diagnósticos tardios, né? E eu sou até muito compulsivo, que é raro o dia que eu não leio pelo menos uma ou duas coisas relacionadas ao autismo, pela minha avidez do conhecimento, mas também pela minha obrigação de tentar entregar às pessoas que me procuram o melhor possível para a condição delas. E eu vou mostrar aqui para vocês, olha lá o que eu estou dizendo, a história nos permite conhecer o passado para compreender o presente. Eu não vou aqui dar uma aula de autismo para vocês. E essa aula, às vezes, eu vou lá na faculdade de medicina, eles me convidam para falar em outras faculdades, em congresso, aí a gente usa uma informação mais técnica, porque são profissionais que precisam identificar com maior precisão essas pessoas. Mas no final aqui, eu tenho certeza absoluta que vocês vão sair daqui todos qualificados a entender melhor esta condição humana. Isso é muito importante que a gente, nesse primeiro momento, que nós entendamos que isso é uma condição que faz parte da vida, como os olhos verdes, como o cabelo louro, como as condições que diferenciam todos nós, isso é uma condição que faz parte da nossa vida. E a gente vai passar aqui por alguns caminhos, eu vou mostrar para vocês como que isso não foi uma coisa que apareceu de uma hora para outra, isso não apareceu de ontem para cá, esse aumento do autismo. E nós vamos desembocar no final, provavelmente entendendo um pouco melhor esse processo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, né, o que significa essa palavra? Né? O autismo vem do grego, que significa a pessoa estar presa em si própria, abstraída ao seu redor. Né? É uma leitura etimológica, né, que isso daqui vem do grego. A Organização Mundial de Saúde, ela diz o seguinte, que nós vamos ter um aumento considerável de pessoas dentro dessa condição. Olha só, gente, eles estão prevendo para a partir de 2045, metade dos atendimentos à saúde da criança serão por transtornos no neurodesenvolvimento, tendo o autismo na ponta, e nós vamos entender um pouco mais o porquê disso. Mas olha só, como eu disse aqui, o autismo ele não é novidade. O autismo durante muito tempo, eu diria que milhares de anos, não seriam décadas, ele foi observado como um fenômeno mitológico, religioso. Até hoje tem muita gente que tenta explicar isso dentro da condição religiosa. Obviamente a ciência hoje ela busca outros caminhos e tenta somar a este fenômeno um conhecimento mais próximo de uma realidade em que você tenha condição de fazer abordagens melhores e mais dirigidas para essas crianças. Para vocês terem uma noção, por exemplo, na Irlanda, quem gosta aí de histórias, né, mitológicas, aí, no caso da Irlanda, por exemplo, a gente conhece lá os duendes, né, eles têm esse nome lá, Lepchaun. E o duende, ele é tido como um indivíduo que ele é mais fechado, ele é mais reservado, ele ri pouco, ele fica mais irritado com facilidade. Então lá eles diziam que quando uma criança apresentava essas características que eles não sabiam o que era, eles diziam que essa criança tinha o corpo tomado por esse doente tinha assumido a condição dessa criança. Era a maneira que eles tinham para lidar com isso. No século XVIII, na Inglaterra, tem um relato muito interessante de uma família que o pai morre e o irmão mais velho, né, dentro
legislação lá da época, na Escócia, ele deveria assumir o controle dos negócios do pai. E o irmão mais novo não concorda porque o irmão mais velho ele tinha alguns hábitos que eram um pouco contestados ali por ele. Ele gostava, por exemplo, muito de ir a velório, ele gostava de andar sozinho pela rua, ele tinha dificuldade em relação com as pessoas. A descrição nesse processo deixa muito claro que esse irmão, ele era uma criança, um adulto, provavelmente no transtorno do espectro autista. Olha que coisa interessante. No século XIX, gente, aqui começa o estudo, nos anos 1900, começa o estudo do autismo dentro da visão que nós hoje entendemos da ciência. Eu queria só fazer eu gosto muito quando a gente vai historiar essas condições, lembrar, por exemplo, olha gente, o século XIX foi um século muito rico para a ciência. O Pasteur descobriu, no início dos anos 1900, que existiam micro-organismos invisíveis. Né? A gente até então não sabia que tinha vírus, que tinha bactéria. A aviação comercial começou em torno de 1926, 1930. O primeiro microscópio eletrônico foi em torno de 1930. Olha só quanta coisa começou a acontecer dentro do ponto de vista da ciência. E aí surgem os artistas do espetáculo, né? Como diz o cara que faz a locução lá do futebol. Quem são essas pessoas? Né? Então nós enumeramos aqui algumas delas. Esse médico, um médico suíço, Dr. Bleuler, né? Ele foi uma pessoa muito importante para a medicina. Ele foi o primeiro pesquisador, o primeiro médico, o primeiro profissional que usou a palavra autismo dentro do contexto da ciência. Ele erra aonde? Mas ele tem que ser perdoado, né? É porque ele associa o autismo à esquizofrenia, entendeu? Quer dizer, isso daí foi uma coisa que trouxe preconceitos até pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás, uma amiga psicóloga me perguntou se eu não achava que o autismo era uma psicose. Eu disse para ela, se você pensa assim, você se encontra no ano de 1908, você ainda está lá atrás, você ainda não atingiu ainda os dias atuais. E ele, olha só, para dizer assim, gente, a importância dessas pessoas, ele criou a primeira cadeira de psiquiatria na Universidade de Zurique. Olha só que preocupação que ele tinha com a saúde mental. E ele era consultor, olha ali, ó, do Freud e do Jung. Então, esse cara foi um cara muito poderoso para a época dele. 4 décadas depois, surge também esse médico austríaco que foge da Áustria no final da Primeira Guerra Mundial, e ele vai morar nos Estados Unidos, vai trabalhar no Johns Hopkins, um hospital famoso, né, um grande centro da ciência no mundo. E este homem aqui, eu sou muito fã dele, o Dr. Kahneman, ele é considerado o pai do autismo. E eu vou mostrar para vocês aqui o que ele faz. Este homem, ele descreve 11 crianças que tinham distúrbios característicos como incapacidade de se relacionarem de maneira normal com pessoas e situações desde os princípios da sua vida. Eu tenho esse livro dele, é um livro de 1935, eu tenho esse livro numa edição de 1972, uma edição argentina. Isso daqui para mim é uma relíquia que eu, na hora que eu quero ver como é que essas pessoas conseguiam enxergar a vida naquela época, que ninguém enxergava, né? Lembrando que em 1943 nós estávamos na Segunda Guerra Mundial, olha só, e gente preocupada com o desenvolvimento humano. E ele foi responsável pelo primeiro diagnóstico de autismo nos Estados Unidos, o Sr. Donald Gray. Ele faleceu o ano passado, em novembro, dezembro, com 86 anos de idade. Uma história espetacular, e a dignidade que o Dr. Kahneman deu a essa pessoa foi um dos marcos, e a partir dele é que nós chegamos até os dias atuais no conhecimento que a gente tem do autismo. E eu vou aqui relatar para vocês, olha, o que ele dizia lá na época dele. Gente, o que ele diz aqui, o livro dele sobre autismo tem 2 páginas o capítulo. Se você pegar o dicionário, o DSM-5, né, que é o Manual de Estatística Mental, deve ter umas 10 páginas, mas esse homem ele conseguiu, com
2 páginas praticamente englobar tudo aquilo que a gente conhece hoje. E aqui vocês vão entender o que são essas pessoas. Olha o que ele dizia. O denominador comum desses pacientes é a sua impossibilidade de estabelecer desde o começo da vida conexões ordinárias com pessoas e situações, aquilo que nós estamos fazendo aqui, conversando, trocando a nossa ideia. Os pais dizem que eles querem ser autônomos ao isolamento, que se recolhem, que estão contentes quando são deixados sozinhos, que agem como se as pessoas que os rodeiam não estivessem, que dão a impressão de uma sabedoria silenciosa. As histórias clínicas indicam que há invariavelmente, desde o começo, uma extrema inclinação de solidão autística, quer dizer, pessoa presa em si própria, dentro da sua própria condição, afastando tudo o que em torno tenta se aproximar deles, que é a falta, a necessidade, a dificuldade do contato social, de não ter o contato social. E ele segue lá. Kanner também traz outras informações. Essa forma de adaptação, como por exemplo, seu início precoce. Essa semana eu recebi um paciente que ela tem hoje 28 anos de vida e a pessoa que avaliou ela falou assim, ela desenvolveu o autismo agora com 28 anos. Isso não existe. O autismo, olha o que o doutor Kanner falou, isso é um dos pilares hoje para o diagnóstico. Início precoce. A gente tem que encontrar as alterações desde o início da vida. As particularidades na aquisição da fala, o seu uso, o desejo ansiosamente obsessivo dessas crianças, fúria resultante em mudanças de rotina. Eu sempre pergunto assim, quando ele está lá brincando, quando você pede a ele para vir tomar banho, ele fica nervoso, nossa senhora, doutor, isso é uma característica, entendeu? E é muito interessante que isso daqui praticamente em 100%. Eles não gostam da mudança da rotina deles. Essas se relacionam com objetos e pessoas e outras e são aprofundadas mais adiante. Aí ele vai, obviamente, aqui, dentro do contexto técnico, mostrar como é que essas coisas se dão. Aí, passados quase 8 décadas dessa descrição fenomenológica do Kanner, deslizou-se da categoria, olha a importância desse homem, de esquizofrenia, para uma subcategoria de transtornos do neurodesenvolvimento, denominada hoje de transtorno do espectro autista. Isso daí foi o Manual de Saúde Mental, que eu vou falar rapidamente sobre isso, que determinou o manual de 2013, que é o que determinou isso daqui. Olha só, olha o que ele disse lá em 1943. Ele disse assim, comuniquei 11 casos de crianças que demonstram tendência ao retraimento antes de cumprirem 1 ano de idade. Olha a visão desse cara, que é o que a gente luta hoje, fazer o diagnóstico precoce, até 1 ano e meio, a gente não passar de 2 anos de idade por causa da neuroplasticidade. Olha como é que ele enxergava isso. Propus chamar a afecção de autismo infantil precoce. Isso perdurou até muitos anos, até agora há pouco tempo atrás. O CID-11, a CID-11, que vai mudar em 2027, já mudou essa denominação, Desde então, temos visto na clínica dele, lá em Baltimore, mais de 150 crianças autísticas, que foram publicadas, aí ele faz as publicações. Aí, no DSM, que é esse Manual de Doença Mental da Sociedade Americana de Psiquiatria, em 2002, gente, olha só, tem 20 anos isso, 2 décadas, foi relatado a incidência de 15 casos para 10 mil indivíduos. Eles teriam, naquela época, em torno de 480 mil pessoas autistas nos Estados Unidos. Hoje, é 1 para 36, segundo o CDC de Atlanta, são mais de 9 milhões de pessoas nos Estados Unidos e nós não estamos longe disso no Brasil. Então aqui eu aproveito, eu sempre gosto de fazer aqui, é render aqui o meu respeito, a minha homenagem e a minha admiração ao Dr. Kanner, a inteligência imensa durante uma guerra devastadora, que foi a Segunda Guerra Mundial, e esse homem preocupado com isso. Surge também um outro nome, que foi um nome muito conhecido, que é o Dr.
Asperger. Quem conhece bem o autismo sabe que a criança autista, segundo ele relatou, que tem capacidade verbal, que tem o cognitivo preservado, ele recebeu essa denominação de ser Asperger ou Asperger. O que aconteceu com o Dr. Asperger? Eu tenho que fazer esse relato aqui para vocês. O Dr. Asperger, ele foi acusado e com provas contundentes por pessoas ligadas a defesas dos judeus que foram sacrificados na Segunda Guerra, e ele teria sido um grande colaborador do nazismo. Ele encaminhou muitas crianças com deficiência para serem sacrificadas. Então hoje, apesar de ele ter tido uma importância grande, né, nessa condição, ele não conhecia o Kanner e o Kanner não o conhecia também. Isso é muito interessante. O trabalho do Dr. Asperger só foi publicado, porque ele foi publicado em primeiro lugar em alemão, só foi publicado para o inglês em 1981, através de uma psiquiatra inglesa, que eu vou mostrar para vocês aqui, a doutora Lorna Wing, que viu que eles estavam falando da mesma coisa, só com um tipo de comprometimento maior do que o outro. Então aqui nós somos obrigados a fazer esse relato histórico, porque esse homem foi tido como um grande benfeitor da humanidade, e a gente hoje paira sobre ele suspeitas gravíssimas, mas de qualquer jeito, a gente teve aqui num período de guerra, dois pensadores que produziram algum tipo de conhecimento nesse campo, sendo que um deles de forma maravilhosa. Em 1978, surge na Inglaterra esse psiquiatra inglês, o Dr. Michael Hutter. Ele foi o cara que disse o seguinte: o autismo é um transtorno mental único, não é esquizofrenia, não é doença mental, é um transtorno neurofuncionamento. Isso foi muito importante, porque ele tirou de maneira rápida o autismo como sendo componente da esquizofrenia e iniciou estudos genéticos, biológicos, sociais, escolares. Isso daí deu um impulso muito grande à questão da abordagem do autismo. Lembrando, né, gente, que aqui a genética ela começa no final da década de 50 a ter um desenvolvimento muito grande. E esse médico ele entende que a genética era importante, e hoje nós sabemos que 98% das pessoas que são dentro do transtorno do espectro autista tem o componente genético na sua base. Existem exames hoje, gente, que a gente pode fazer, só uma brevidade para não passar, para as pessoas entenderem o que é isso, que são sequenciamentos, por exemplo, do sequenciamento total do nosso genoma. Nós temos 20 mil genes, e as pessoas conseguem estudar esses 20 mil genes e encontrar genes hoje que nós sabemos que fazem parte do autismo. Isso daí vai com o andar da carruagem, do tempo, né? Vai mudar a maneira como essas pessoas vão ser tratadas, através de drogas que têm mais efeito numa característica genética do que outra, e até a intervenção feita de maneira a bloquear a manifestação desses genes. E aqui a doutora Lorna Wing, que eu disse para vocês que em 80, ela faz a tradução do Asperger e ela cria uma tríade, né? Que olha só, ó, o autista, ela diz que tem prejuízo na interação social e na reciprocidade, tem dificuldade de interagir, tem dificuldade de interlocutar, trocar ideias, se envolver nas relações, tem um prejuízo na comunicação verbal e não verbal, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que existem áreas do cérebro nos autistas que são responsáveis pelos movimentos oculares, e que nós sabemos que eles têm um comprometimento. Por exemplo, enquanto nós, as pessoas típicas, tem um olhar fundamentado aqui, praticamente assim, ó, nos nossos dois olhos e a ponta do nariz, a gente enxerga assim. A gente sabe que essa alteração neurofuncional nas pessoas com autismo faz com que este olhar ele fique centrado muito mais aqui, nessa região na base do nariz, voltada para o canto da boca e às vezes até para trás da orelha, que é o olhar, ó, esse olhar, ó. Entendeu? Isso é uma coisa que incomoda muitas pessoas, mas quando a gente sabe disso, a gente aprende a lidar, aprende a respeitar, inclusive
a neurofuncionalidade dela. E ela chama atenção também para isso daqui, ó, padrões estereotipados, né, que são aqueles movimentos repetitivos, interesse e atividade. O que acontece é o seguinte, isso eu queria deixar aqui para vocês assim, um alerta. Isso daqui a autista pode ter e a autista pode não ter. Aí eu vejo muita gente receber diagnóstico de autismo porque tem movimentos repetitivos. Isso pode ser um outro tipo de transtorno, chama transtorno motor, né, que é um outro tipo de alteração que essas pessoas podem ter. Porém, uma boa parte dos autistas pode apresentá-los. A mesma coisa, alteração sensorial, não pode ver luz, barulho. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que nessa época do ano, que está fazendo muito calor, muita luz, ela fica nervosa porque ela odeia sol, ela odeia calor, ela odeia claridade, mas ela tem uma alteração sensorial, ela tem uma, que a gente chama uma má integração sensorial. Aí eu brinquei com ela, você pode tratar isso tem como ser tratado. A gente tem profissional que trabalha com o que a gente chama de integração sensorial. Eu estou falando isso porque o mais importante no autismo é aquilo que eu disse lá atrás. Dificuldade na comunicação verbal e não verbal. O autista ele não entende, por exemplo, a cara de bravo que o pai ou a mãe faz. Ele não entende uma cara de ironia que uma pessoa esteja fazendo com ele, de desconforto. Isso é uma dificuldade na comunicação não verbal. E a linguagem funcional, que é aquilo que a gente desenvolve para a gente poder atingir os objetivos, igual nós estamos aqui discutindo uma palestra. O autista ele tem muita dificuldade nessa linguagem funcional. E essa linguagem funcional, gente, ela não é obrigatoriamente oral. Porque se fosse assim, como é que os surdos se comunicariam? Eles desenvolvem uma metodologia para isso. E eu brinco, né? Eu não falo nada de mandarim, mas se eu chegar na China, eu vou me virar, porque eu vou fazer assim para o chinês, ele sabe que eu quero comer, gestos, né? E se eu fizer assim, dormir, botar a mão na barriga, ter com dor de barriga, né? Então, o autista não tem, ele tem esta dificuldade dessa comunicação funcional, dessa linguagem funcional, e gostam muito de fazer coisas restritas, coisas repetitivas, um ritualismo, e às vezes perdem horas em cima de determinadas coisas sem que cansem, sem que mostrem qualquer tipo de incômodo com aquilo. Eu queria mostrar o seguinte, nós estamos aqui falando da ciência, né? Mas é preciso a gente criticar a ciência também, né? Então, olha só, na década de 60, se desenvolveu esses dois pensamentos aqui com relação ao autismo. Grandes pensadores, tem aqui um deles aqui, o Dr. Bruno Bettenheim. Eu li livro desse homem, foi um psiquiatra infantil muito famoso. Eles diziam, e aqui é a psicanálise do Freud, que a culpa, a responsabilidade do autismo era da mãe. A mãe geladeira, olha o termo que eles usavam, que é a mãe fria, que é a mãe que não se relacionava com o filho. E olha só, quantas mães foram torturadas psicologicamente, quantas mães caminharam por túmulo carregando esse peso, quando muitas delas podiam estar passando também por situações difíceis, por depressão, por tantas outras coisas, e olha como que isso daqui pegou como se fosse uma coisa, que fosse uma verdade, uma coisa incontestável. Então a ciência erra e a gente precisa estar dentro disso. E boa parte dessas mudanças aqui, surgem dos movimentos de paz que aparecem aqui na década de 60. Quem é responsável pelo Dr. Antônio Aguiar estar aqui hoje conversando com vocês? São os pais, são as famílias, são eles que bateram na porta dos nossos consultórios, são eles que exigiram que nós oferecêssemos para os filhos respostas mais adequadas, tratamentos mais adequados. São eles que nos impulsionaram a estudar mais, a nos envolver mais. São eles que vão atrás do poder público e que exigem que o poder público dê aos seus filhos dignidade, entendeu? Então, assim, eu tenho também aqui que manifestar o meu respeito e a minha admiração por essas pessoas. Lido com elas diariamente e sei da entrega de cada uma delas. E eu digo para vocês que não são leoas. Cada uma delas é um zoológico de leões e de leões, de tanta força que elas têm e de tanta vontade, de tanta fibra para poder defender os seus filhos.
Bem, rapidamente eu falei aqui do DSM. O que é isso? É um livro editado pela Academia Americana de Psiquiatria. O primeiro deles aqui, o DSM-1, foi em 1952. E de 1952 até os dias atuais, nós estamos no DSM-5, nós só tivemos 5 publicações. Esse DSM é um manual onde estão catalogadas todas as doenças e transtornos mentais que nós conhecemos até hoje, dia 17 de fevereiro de 2025. Tá? E ali estão as bases do conhecimento do autismo. Essa daqui é a capa do último, né? Eu tenho esse livro aqui, é uma foto que eu tirei lá do meu livro, e ele foi revisado. Acabou a bateria? Ele foi revisado, gente, agora em 2022, recentemente. Foi feita uma revisão, mudou muita pouca coisa no autismo. E aqui, ó, nesse DSM-5, o autismo passou a se chamar TEA, transtorno do espectro autista. Então, falar em autismo e TEA, nós estamos falando a mesma coisa. Só que a terminologia transtorno do espectro autista é uma terminologia mais atualizada. Olha só, nós estamos quase acabando aqui para não cansar vocês. O TEA, nos últimos 10 anos, gente, aí vocês vão entender algumas coisas aqui também. Teve um aumento de 500%. A gente vê isso, eu estou relatando para vocês a minha realidade profissional, como é hoje. Sem sombra de dúvida, ó, o DSM-5 foi quem mudou esta realidade, porque o DSM-5 ele estabeleceu critérios de diagnóstico que são usados aqui em Juiz de Fora, são usados em Pipa, São João Nepomuceno, Rio de Janeiro, Tóquio, Nova York, em qualquer lugar do mundo. Quando nós vamos abordar uma criança que tenha uma suspeita de estar dentro do transtorno do espectro autista, nós vamos usar o DSM-5. E esta padronização melhorou o que nós chamamos de informação. E essa informação, ela é disseminada principalmente em redes sociais. Tem muita coisa ruim aí, tem muita porcaria sendo publicada. A gente, quando olha, fica até preocupado com certas coisas que são ditas, como dizer que vacina dá autismo. Isso daí é o fim do mundo, a gente tem que ouvir essas coisas, entendeu? Mas existem isso aí. E tem gente que insiste nisso. Agora, olha, um outro fator também que contribui muito com o aumento diagnóstico é o transtorno do desenvolvimento intelectual. Antigamente a gente chamava de deficiência intelectual. Por quê? Porque a pessoa que está dentro do transtorno da deficiência intelectual, ela vai ter dificuldade na comunicação dela, na linguagem funcional, na linguagem social, na interação, e ela acaba caindo dentro desse grupo. Olha aqui, prematuridade. Eu li alguns trabalhos no mês passado, de uma pessoa que foi meu professor lá no Rio de Janeiro, quando eu fiz minha residência, em que cada dia mais nós estamos vendo que os bebês prematuros, abaixo de 32 semanas, um percentual grande apresenta alteração no neurodesenvolvimento e um grupo considerável cai dentro do grupo do transtorno do espectro autista. Por que eu estou falando isso aqui? Você lembra que eu falei aqui no início que a gente participou de uma montagem de CTI aqui. O que acontecia naquela época? Bebês muito pequenos, 28 semanas, 29 semanas, praticamente faleciam todos. Hoje, esses bebês têm uma chance muito grande de sobreviver. E o que acontece com o desenvolvimento neurológico dessas crianças? Nosso crescimento cerebral ele é feito assim, de baixo para cima e de trás para frente. A última região nossa do cérebro que amadurece é essa região aqui frontal, que é onde estão as áreas mais importantes nossas, as nossas áreas de execução, de funções executivas. É ali que a gente pensa, tem o nosso senso crítico, que a gente planeja, que a gente prepara a nossa memória, tudo está nessa região. Então, como é uma região que ela amadurece no último trimestre de gestação, essas crianças podem nascer com algum tipo de comprometimento maior. Se tiver injúria, má oxigenação, uso de medicações tóxicas, que às vezes você tem que usar para manter essas crianças vivas,
você pode ter um agravamento, e eu tenho muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, quando eu já tendo bebê prematuro, eu já redobro a minha atenção, e às vezes, né, não é o motivo da gente estar falando, eu inicio às vezes a intervenção nessas crianças com estimulação motora, estimulação sensorial, antes às vezes eu ter algum tipo de componente um pouco mais chamativo, porque a menor alteração ali, eu tenho que aproveitar aquilo que nós todos temos, que chama plasticidade cerebral, neuroplasticidade. O que é a plasticidade cerebral? É a capacidade que o cérebro tem de ir se moldando aos estímulos e às suas necessidades. Isso no início da vida, nos 2, 3 primeiros anos de vida, é uma coisa que é fantástica. Nós temos, gente, 1 trilhão de células no nosso cérebro. Olha que loucura que é essa cabecinha nossa, hein? Se você olhar a Via Láctea, tem 400 a 600 bilhões de estrelas. Então nós temos quase que o dobro da Via Láctea de células nervosas no nosso cérebro. Olha que lugar fantástico, o que a natureza, o que Deus fez, como é que ele pensou nisso, né? Como é que isso daí é uma oportunidade que é dada a nós. E nesse início da vida, você estimular, você preparar essa criança, essa pessoa, você é capaz de transformar a vida dela. Há quem diga que estimulações bem feitas dentro desse campo da necessidade são capazes de transformar novas pessoas. Infelizmente, nós estamos vivendo, tanto no poder público, quanto nos serviços privados, carências de tratamento, de clínicas especializadas, há ainda um certo despreparo com relação a isso daí, porque o autismo não é para um profissional. Por exemplo, o autismo não é só para o doutor Antônio. O doutor Antônio precisa do psicólogo, o doutor Antônio precisa do fisioterapeuta, o fisioterapeuta precisa do terapeuta ocupacional, precisa da ecoterapia, porque hoje, né, nós estamos, o Luiz aqui que trabalha com isso, nós estamos vendo trabalhos que estão mostrando que terapias naturais, né, por causa da ecoterapia e outros procedimentos mais naturais, trazem quase que o mesmo efeito do que os tratamentos convencionais. Então nós temos que usar isso, nós temos que nos tornar mais abertos a isso daí. Então é muito interessante que a gente tenha em mente isso. Eu tenho uma aula que eu dou sobre saúde cerebral, que eu mostro uma necrópsia de um senhor de 90 anos de idade. E lá tem neurônio nascendo lá, neurônio multiplicando. Eu sou de uma época, gente, que a gente saía da faculdade achando que você nascia com um número X de neurônio e ia morrer com eles. Isso, olha quanta coisa errada foi ensinada para a gente. E hoje a gente sabe que não é assim. Lógico que essa plasticidade cerebral, essa multiplicação de neurônios, ela é muito mais intensa num bebê, numa criança do que em nós. Mas se você tem um AVC, você vai para a fisioterapia, você vai para o fono e a gente recupera. Tudo isso daí em função da plasticidade cerebral. E idades mais avançadas, nós temos áreas cerebrais intactas que vão suprir, às vezes, áreas cerebrais que estão muito comprometidas. Por isso que nós temos que tratar. A gente não pode desistir, não, porque tem gente que quer entregar o ouro para o bandido, nós não podemos entregar, não. A gente tem que lutar. Tá? Outra coisa, né, que a gente tem visto muito é esse negócio de tela aqui. Tela não dá autismo em ninguém, tá? Isso tem que ficar muito claro. Agora, o problema de uso de tela em crianças abaixo de 2 anos de idade, ela pode alterar a neurofuncionalidade, porque é um estímulo passivo no cérebro e é um estímulo que ele desencadeia um nível de excitabilidade artificial no cérebro que impede a criança de aprender coisas normais como nós aprendemos. Ninguém brinca mais. Brincar, gente, é uma das manifestações mais educadoras de mais desenvolvimento cerebral que nós temos, neurológico. No brinquedo, você é polícia e ladrão, você aprende que você tem que ser polícia, que você não pode ser ladrão. Você brinca de ser médico, você entende que tem que cuidar das pessoas, e assim a gente aprende a respeitar. Nas brincadeiras, nós vamos aprendendo o cuidado que a gente tem que ter com a vida. Lembrando aqui, ó, autismo é complexo, heterogêneo e multifatorial. Isso daqui, quando a gente está falando para um público mais específico, a gente vai e aborda cada uma dessas condições. Mas isso daqui é para mostrar que o autismo não é uma coisa muito simples.
lembrando aqui, gente, que vocês vão ouvir falar muito nisso, é neurodivergente. O que é neurodivergente? Né? Um indivíduo neurodivergente, ele apresenta um funcionamento neurocognitivo atípico, ou seja, um funcionamento fora da média esperada. Pessoas, por exemplo, diagnosticadas com dislexia, com autismo, com TDAH, com síndrome de Tourette, são exemplos de pessoas consideradas neurodivergentes. Isso é muito importante a gente ter isso em mente, porque neurodivergente não está falando aqui que é psicótico, que tem, entendeu? Alteração, doença mental, a alteração está no neurofuncionamento. Então, isso é importante para a gente desestigmatizar a abordagem e a maneira com que a gente encara essas pessoas como seres únicos que são como todos nós. Estamos acabando, gente. Glamorização do autismo. Por que eu trouxe isso aqui? Porque em rede social a gente só vê publicações de autistas maravilhosas. Isso é muito bom quando a gente vê essas pessoas, essas crianças se desenvolvendo. Mas esta não é a realidade, da maioria das pessoas com transtorno do espectro autista. A grande maioria precisa de suporte. Eu achei que hoje um amiguinho meu viria aqui, que eu queria convidá-lo para estar aqui. Eu acho que ele não está aqui não, Gianluca, eu não estou vendo ele aqui não. Que é um autista de 15 anos, que é um autista de bom desempenho. Ele é sensacional. Eu tive no aniversário semana passada, nós ficamos juntos o tempo todo. O aniversário teve conversão, ele conversou de tudo, até do Marta entrando, tomando conta aí de cidade, ele muito preocupado com o meio ambiente. Frase dele para mim: nós estamos acabando com o mundo. Frase dele, olha só que bacana. Mas ele é uma pessoa que ele precisa de suporte. Ele é nível 1, que seria o Asperger lá atrás. Ele é nível 1 de suporte, mas mesmo nível 1 de suporte, ele precisa de um suportezinho. E o pai e a mãe tem que estar perto, tem que cuidar dele, mas uma boa parte vai apresentar dificuldade na comunicação, na interação e comportamentos que vão dificultando a inserção deles na sociedade. Então, a necessidade de suporte com prioridade. A gente não pode minimizar isso. Quando eu falo suporte, eu estou falando intervenção, terapia. A gente tem que lutar muito para essas crianças, principalmente quando a gente está vendo que elas estão naquele limite ainda da neuroplasticidade. A gente tem que lutar para que elas tenham condições de se desenvolver, de ter esse cérebro moldado e desenvolver e atingir a condição que uma boa parte consegue. Olha só, hein? Quando a família entra e a terapia é boa, a gente transforma. A gente vê criança que quase que desaparece aqueles sintomas iniciais que a gente tinha do autismo. Isso é sensacional. Quando a gente vê isso, a gente acompanha essas crianças, a gente fica ali numa euforia que é um negócio impressionante. É impressionante. O quanto que vale a pena a gente não perder tempo. Respeito à diversidade. Cada pessoa é única, com experiências próprias, e no TEA também, como eu disse ali, eles são complexos e eles são únicos. Informações aos familiares devem ser corretas. A autoeducação deve ser de forma equilibrada. Eu tenho muita preocupação sempre nas consultas de dividir com as famílias os cuidados. Ela mostra a dificuldade, eu falo aquilo que posso ajudar, a gente tenta dar uma informação mais precisa. Por quê? Porque nós sabemos que a boa informação, a formação precisa, fideliza ações e atitudes que vão trazer benefício para essa criança. Tá? Salientar sempre os pontos fortes e os fracos também, quanto aos desafios para melhores resultados. É um nível de consciência que a gente leva, por exemplo, para a criança. Empatia e compreensão. Respeitar as pessoas com TEAs e suas famílias e as apoiar na conscientização. E ali, como lembrete final, lembrar que o problema não é o autismo, mas as variáveis como falta de intervenções. Isso para mim hoje é o maior problema que a gente tem para cuidar dessas crianças, e os estigmas sociais. Aquilo que me perguntaram aqui quando eu cheguei, ela está lá atrás, como é que faz quando a criança com autismo está fazendo birra? A criança com autismo ela não faz birra. O que ela tem é um
fenômeno de desregulação, algo que aconteceu ali no ambiente dela, alguma coisa às vezes até interna. Eles têm muitos problemas, por exemplo, com sensações interoceptivas. É difícil eles localizarem, por exemplo, um quadro de dor, às vezes até uma necessidade de comer, beber água, de ir num banheiro, e isso daí pode desregular uma criança dessa, pode desregular um indivíduo. Então a gente tem que entender isso, porque a gente estigmatiza muito, mas muito mesmo, as crianças e essas pessoas quando nós não entendemos que aquilo ali não é uma criança fazendo birra, uma pessoa fazendo birra, aquilo ali é uma desregulação na neurofunção, essa incapacidade que às vezes eles têm de uma maneira muito rápida de aprenderem sobre essas coisas. Bom, gente, é isso aí. Muitíssimo obrigado. Está na minha rede social, quem quiser seguir. Essa daqui é uma rede mais aberta, que eu publico muita coisa. E aqui eu tento publicar mais coisas relacionadas ao autismo mesmo, a síndrome de Down. Eu tenho um cuidado de manter uma via dessa, tá bom? E estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Nós agradecemos. Obrigado mais uma vez. Pessoal do conjunto, quiser vir começar a agitar aqui, vou abrir para... Não vou passar de 4 perguntas. Tem sobrar 1, 2, 3, 4. Quem levantou a mão aqui? Boa noite, doutor. Meu nome é Arsênio. Eu não sei, a gente lê algumas reportagens, a gente não sabe se realmente é verdadeiro ou não, mas com relação à maternidade, hoje as mulheres estão se tornando mães 37, 38, 40 e pouco. Tem alguma coisa a ver essa maturidade com o autismo? A sua pergunta é uma pergunta muito interessante. Enquanto na síndrome de Down nós sabemos que a idade materna tem uma interferência muito grande na gênese, no autismo, como eu disse que é um transtorno que tem 98% de componente genético e 2%, às vezes você não tem esses genes em nenhum dos pais, mas no momento da fecundação ocorre alguma alteração ali e aquela pessoa passa a desenvolver um gene, que é um gene que vai alterar o neurodesenvolvimento. No autismo é mais a idade do homem que interfere, mais do que da mulher, né? Mas em linhas gerais, o que a gente poderia dizer? Que é lógico que uma idade ideal para se ter um filho é até 35 anos. Entre 35 e 40 anos, a gente aumenta já o risco de ocorrência de algumas alterações. E acima de 40 anos, essas alterações elas são muito frequentes. Mas eu tenho muito cuidado para falar isso em público, porque uma boa parte da minha vida eu trabalhei dentro de berçário, eu fazia sala de parto, né? Eu era um intensivista e atendia nenéns. E todas aquelas mulheres que eu atendi com 42, 45 anos, que ia nascer, não tinha exame nenhum feito, que a gente ficava numa apreensão, meu povo. Nunca, graças a Deus, agradeço ao Todo-Poderoso, eu nunca tive uma criança com essas alterações em função da idade. É uma coisa interessante, mas a literatura fala isso, né? Então a gente tem que falar. Obrigado. Quem mais levantou desse lado aqui? Levantou? Levantou? Então do lado de lá então. Espera aí, doutor. Você? Fala bem pertinho do microfone, tá? Boa noite, doutor. Eu gostaria de saber qual a idade correta para o diagnóstico do TEA. Como é que você chama? Daniela. Daniela, olha só. A gente trabalha com a possibilidade de que a gente não passe de 1 ano e meio nesse diagnóstico. Há um rigor hoje acadêmico para que a gente faça essas intervenções até esta idade, em função daquilo que eu expliquei, a neuroplasticidade. Mas olha só, gente, fica uma dica aqui para vocês. Tá? Eu estou com um neném, por exemplo, com uma hipotonia. Estou dizendo para vocês caso real, porque é bom a gente vir aqui falar também do que a gente está vivendo. Porque falar coisas que a gente não está vivendo, não tem muita finalidade. Essa criança, ela já tem um problema no desenvolvimento dela, motor.
ela é uma criança hipotônica. Então, o que eu vou fazer? Antes de eu fazer um diagnóstico, antes de eu ter essa preocupação de dizer o que ela tem, eu já vou encaminhar ela para estimulação motora e vou paralelamente fazendo os exames. Porque o que eu não posso perder é o time. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, quando eu estou analisando um bebê, e eu digo aqui que os pediatras são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento humano, porque quem vê criança, e quem vê criança que está desenvolvendo adequadamente ou não é pediatra. E aquela frase vocês não podem ouvir. Se entrar no consultório e ouvir essa frase, tem que pular fora. Cada criança tem seu tempo. Isso não existe. Tá? Então a gente tem que ter isso em mente. A gente tem um limite mínimo de tolerância dentro dos marcos do desenvolvimento dessas crianças que nós toleramos, entre aspas, mas se a gente sente que existe algum entrave no neurodesenvolvimento, a criança que já está com dificuldade de fixar o olhar, uma criança que não responde a um chamado, um bebê de 6 meses, 7 meses, se você falar, olha para o papai, ela já dá aquela viradinha, ela já tem a sustentação no pescoço. Se a criança não responde, se a criança ela está totalmente abstraída daquele meio, eu não vou ficar esperando a criança apresentar as outras alterações para mim fechar um brilhante diagnóstico de autismo. Não, eu vou pensar na neuroplasticidade e vou intervir nessa criança, porque a intervenção, eu tenho uma aula que eu falo isso, é diagnóstico ou intervenção. Eu pergunto, viu, Paulo, o que é mais importante? Mais importante é a intervenção, tá bom? Quem levantou mais a mão aqui, vou por aqui. E tem aqui a da primeira fileira aqui também. Tá. Boa noite, doutor. Meu nome é Carla. Eu sou professora, sou educadora e eu tenho uma especialização em educação especial. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha. Alô, João. Pode ir. João. Oi? Pode ir. Já está. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha da educação inclusiva hoje em dia. Não somente a escola globalizada como um todo, né, nessa era digital que nós estamos inseridas hoje, porém a educação inclusiva. Carla, a sua pergunta também é uma pergunta importantíssima, né? Porque a gente sabe, né, que o aprendizado humano, em boa parte, ele é feito na convivência, na comparação, né? O hábito rotina, uma criança. Nós vemos isso dentro de casa com os nossos pais, com os nossos irmãos, e isso não é diferente na escola. Então, esta convivência da criança que está no campo da deficiência, dentro de uma escola regular, eu acho que isso daí é super saudável. E é saudável também para a população das outras crianças, porque elas vão vendo que vivem num mundo em que existem pessoas que são diferentes delas e pessoas que têm necessidades, né, de serem tratadas de forma equânime, né, para poder usufruir das mesmas oportunidades que eles têm. Agora, eu tive, há uns anos atrás, uns 2, 3 anos, falando numa escola especializada. Olha o aperto que eu passei, hein, gente? Eu tenho que confessar, essas coisas a gente sabe tudo, né? Não tem jeito. E aí, a gente, quando começou a defender a educação inclusiva, uma mãe levantou lá, uma mãe professora, e ela disse o seguinte: doutor Antônio, essa decisão é da família, essa decisão não é da escola, não é do senhor ou do professor. Olha a situação que eu fiquei, cara. E eu fiquei ali igual no canto do ringue, né, nocauteado. Eu falei, meu Deus. E depois eu fui pensando, e cheguei à conclusão que essa decisão tem que ser da família mesmo. Eu acho que a última decisão, a última palavra é da família. Eu sou totalmente a favor dessa educação, que a gente coloque as crianças todas juntas, tem que ter professor de apoio. Nós temos uma luta aqui histórica aqui em Juiz de Fora em defesa disso, mas eu hoje entendo que é da família. Eu tive um paciente agora, filho de um médico aqui do Rio de Janeiro, que ela tem uma síndrome de Down e ela tem um comprometimento intelectual muito grande.
E na hora de decidir essa questão da escola, doutor Antônio, o que a gente faz? Olha, honestamente, eu falei com eles, olha, se a gente pudesse ter uma escola regular num turno, e no outro turno ela está numa escola especializada, eu acho que seria o ideal. Mas a decisão é de vocês. E eles decidiram pela escola especializada, né? Não vamos chamar especial, tem que ser uma escola especializada. Eu acho que nós temos que avançar muito nesse campo, mesmo porque a gente não consegue ver ainda dentro dos ambientes escolares uma visão uníssona dentro do ponto de vista das pessoas que doam. Eu tenho muitos amigos que são professores, que estão dentro desse campo, sou médico de filhos de professores que são autistas, e eu vejo o sofrimento deles dentro do ambiente escolar, aonde que eles trabalham. Eu não gosto muito de usar esse termo, porque é um termo muito agressivo, mas eu vejo como capacitismo, entendeu? Eu acho que quando eu acho que eu entendo mais da necessidade do outro do que o outro, eu não estou sendo nada diferente de uma pessoa capacitista, uma pessoa que acha que sabe e pode decidir pelo outro. E eu não gosto muito disso, entendeu? Isso é uma coisa que me incomoda muito, e poucas coisas assim me trazem irritação como isso. Isso eu fico muito irritado, mas eu gostei muito da sua pergunta, viu? Quem é aqui na frente? Gente, não sou bravo não, mas a gente tem horário, tá? Então, 4 perguntas, tá de bom tamanho. Tem uma pessoa na minha família que ela tem curso superior e tem 2 pós e foi diagnosticada como autista. O que você diz disso? Como é que a senhora chama? Gracinha. Gracinha, ela é uma gracinha. Olha só, dona Gracinha, existem as pessoas com autismo, por isso que eu digo que é complexo. Eu sempre, quando vou falar assim, eu mostro um guarda-sol e eu falo assim, quem que é o guarda-sol do autismo? Esse guarda-sol chama autismo. Quem que eu coloco debaixo desse guarda-chuva? Boto aquilo que eu falei, pessoas que têm transtorno na comunicação, fala funcional, interação social, restrito, repetitivo, aquilo tudo que eu falei. Mas fora desse guarda-chuva, tem uma turma que às vezes entra dentro do guarda-chuva. Tem gente que tem ansiedade e é autista. Tem gente que tem depressão, que é autista. Tem gente que tem altas habilidades e é autista. Entendeu? Então são esses autistas Asperger, antigamente que eram chamados de Asperger ou Asperger, entendeu? E olha, isso daí, gente, você separar esse joio desse trigo é difícil pra caramba. Eu tenho um menino de uma cidade aqui próxima, um gênio, o menino é um gênio, mas eu levei 3 anos cuidando dele, a gente só com suporte de estimulação, eu não batia martelo, até a gente fechar o diagnóstico dele de altas habilidades, porque tinha hora que eu não sabia se ele era hiperlexo, viu cara, né? Fala demais da conta, mas não sabe o que está falando. Não, ele tinha uma consciência do que ele falava, que era uma coisa absurda. E sabia coisa, assim, o meu inglês tupiniquim, né? Que é lá e cá, não é lá, que é mais que é good, nós não have. Eu tentando conversar com ele, na hora que eu vi, o moleque já estava me atropelando, entendeu? Eu falei, deixa eu parar por aqui, vou ficar no português mesmo, porque, então, assim, altas habilidades. Então, essa pessoa, se ela for realmente uma pessoa dentro do TEA, ela é uma pessoa que ainda está no campo das altas habilidades. É uma inteligência que ia acima de 150, 160, são gênios. Né? Dizem que o Van Gogh foi autista, diz que o Einstein foi autista, é gente desse nível, entendeu? Beethoven, entendeu? Gente, muito obrigado, tá bom? Nós que agradecemos mais uma vez.